nós vamos para a Palavra de Deus. Domingo passado eu trouxe uma orientação no livro do Apocalipse capítulo 11, no domingo passado. E hoje eu quero continuar lendo o Apocalipse. Às quintas-feiras na igreja nós temos o hábito de transmitir uma mensagem doutrinária. E em um tempo tão importante como esse, um tempo em que nós estamos constatando que a palavra de Deus ela é verídica e que tudo o que está escrito nela vem se cumprindo a cada momento, nós vamos continuar batendo nessa mesma tecla no livro tão importante do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para nós, para a igreja, para a humanidade. Então hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 12. Vou pedir que você abra a sua Bíblia para você acompanhar junto conosco. Se quiser anotar, pega um caderninho, uma caneta para que você possa acompanhar junto conosco. E nós vamos ler essa palavra maravilhosa. Nós não temos nenhuma revelação da parte de homens. Graças a Deus por isso. Nós não temos muito hábito de trazer nenhum tipo de revelação que não seja da parte de Deus. Nós entendemos que o dom da profecia ele é dado para a igreja, para a edificação dos santos. Nós não extinguimos de maneira alguma, incentivamos, mas temos certeza de que tudo o que está ocorrendo, ela tem que ser comprovado, checado, avaliado através da palavra. Então, quem revela é a palavra de Deus. Tudo que nós recebemos, que algumas pessoas possam trazer de orientação, dizendo que é da parte de Deus, segure um pouquinho, traga ao entendimento da palavra, verifique se a palavra de Deus fala a respeito de todas essas revelações. Se for um bom índice, a gente já percebe que as coisas estão indo no mesmo sentido. Mas se não for, descarta essas profetadas e prefira ficar com a palavra de Deus. Certamente ela é luz para os nossos caminhos. Em Salmos capítulo 119 e 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, luz para os nossos caminhos não é orientação humana, nem orientação de nenhuma revelação estranha, mas é o que diz a palavra de Deus. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 12, e nós vamos checar na palavra de Deus. Eu vou ler, como hoje a luz está muito forte, eu vou ler aqui por uma outra fonte impresso, que a letra está um pouco maior. Espero que você já tenha aberto. Apocalipse é o último livro, da Bíblia. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo completo. Na verdade, são 17 versículos. E você pode acompanhar na tua Bíblia. Nós vamos ler aqui gradativamente. Algumas Bíblias trazem até o versículo 17, mas algumas traduções até o versículo 18. Diz assim na palavra de Deus. Acho que eu consigo ler por aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra,
E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que se acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É interessante quando nós estudamos o Apocalipse. Aliás, o Apocalipse é um livro, eu já tinha dito e vou continuar afirmando, é um livro muito simbólico. Ele tem muitas figuras, muitos animais, muitas coisas ocorrendo, e a gente percebe que esses símbolos, eles são utilizados para dar um sentido a uma razão, a uma circunstância. Mas o que dá para a gente notar com o estudo do livro do Apocalipse é que o juízo de Deus ele vai se intensificando à medida com que o mundo vai caminhando para os dias dos fins, né, do fim dos tempos. Os juízos eles vão se intensificando. Isso é o que a gente está notando pela palavra de Deus. E isso é algo que você pode notar no senso comum, se você começar não olhando pela cosmovisão bíblica, mas se você analisar pela visão e pelo conhecimento humano,
você vai notar que as coisas elas estão ficando difíceis a cada dia. Parece que a cada momento, a cada novo momento, as coisas vão ficando mais complicadas. E é exatamente o que está acontecendo em nossos dias. A gente percebe que estamos caminhando para os últimos dias. Os dias em que Deus virá buscar a igreja do Senhor. E aí a gente percebe que logo nesses primeiros versículos número 1 e 2, há algumas correntes de entendimento. O que seria essa mulher grávida? Né? Logo no começo, quando fala assim, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A Igreja Católica, ela entende que essa mulher, ela é um símbolo de Maria, mãe de Jesus Cristo. Existe uma outra corrente de pensamento, né, estudiosos, conhecidos como os dispensacionalistas. Eles creem que essa mulher, na verdade, é o símbolo da nação de Israel. Então, uma das interpretações possivelmente mais coerente para a gente poder dizer quem é de fato essa mulher, é que essa mulher ela é a representação dos 12 apóstolos. E que, na verdade, uma interpretação mais coerente é que não só essa mulher é a representação dos 12 apóstolos, que significa a igreja do Senhor, a totalidade da igreja. Essa mulher está vestida do sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada. Ela é chamada para subir e ver a igreja. A mulher, ela está vestida com a glória de Deus. Olha que interessante, essa mulher ela é convidada. Isso lá em Apocalipse capítulo 21, você pode acompanhar no estudo, pode até anotar. Ela é chamada para subir e ver a igreja. Olha, mulher, suba e venha ver a igreja. E essa mulher, ela está vestida da glória de Deus. Essa mulher tem debaixo dos teus pés a lua, ou seja, ela exerce domínio. Esse significado de que ela, debaixo dos seus pés está a lua, significa que ela exerce domínio. É um simbolismo de poder. O cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Se você tiver o privilégio de um dia estudar o livro de Efésios, o livro de Efésios ele é um livro voltado para a igreja. Fala sobre a estrutura da igreja, que ele diz que a igreja Cristo é o cabeça da igreja. Como eu tinha dito já o domingo passado, nós sabemos que não existe igreja perfeita. A igreja institucional, a igreja placa, a igreja denominação, todas têm problemas, todas têm uma série de dificuldades, porque nessas igrejas tem pessoas como eu e você. Então é por isso que ela é imperfeita. Mas o que torna a igreja santa não é os homens, é quem está dentro de nós, que é Jesus Cristo. É por isso que quando nós de fato recebemos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a partir daquele instante Ele vem habitar em nossa vida, Ele faz santuário das nossas vidas, e a partir de então nós nos tornamos parte da igreja de Cristo aqui na terra, mas ainda enquanto corpo, enquanto carne, pecaminosos, imperfeitos. Mas quando nós formos para o céu, aí sim seremos uma igreja gloriosa. Aí nós seremos glorificados como Cristo
já é nos céus, nós seremos também com ele. Mas no livro de Efésios diz que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, quem rege a igreja, quem dirige a igreja, não são os líderes da igreja. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é Deus entre nós. Então, o cabeça da igreja é aquele que tem poder e toda autoridade no céu e na terra. Um outro ponto, né? Essa mulher tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa. Isso significa que a igreja é vencedora. Irmãos, a igreja pode por um certo instante, momento, estar fechada. Mas eu quero dizer uma coisa, a igreja é vitoriosa. A igreja é vencedora. Essa coroa, né, de 12 estrelas significa que a igreja do Senhor, ela é poderosa, ela é vitoriosa. Ela está em Cristo. A vitória de Cristo é a sua vitória. A exaltação de Cristo é a sua vitória. Em Romanos capítulo 8, né, do versículo 31 em diante, fala que a igreja é mais do que vencedora. Não é só vencedora, não. Ela é muito mais do que vencedora. A igreja se assentará em tronos para julgar o mundo. Não só o mundo, mas também e os anjos. Você tem ideia do que é isso? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Você pode acompanhar um pouco a respeito disso? Essa mulher está grávida, ou seja, sua grande missão é dar à luz a Cristo, segundo a carne. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Olha que coisa linda. Não deixa de ter uma coerência com o que os católicos dizem a respeito de Maria, mas eles interpretam nesse ponto como se fosse a Maria o centro da própria igreja ou do próprio Cristo, mas uma explicação muito mais coesa a respeito de quem de fato é essa mulher, é essa criança. Na verdade, é um simbolismo muito maior em relação aos 12 discípulos, né? E também a questão de ser a mulher que trouxe a criança que o mundo precisava. O mundo precisava de um Salvador, e graças a Deus, Jesus Cristo esteve aqui conosco, andou nessa terra e Ele passou por situações muito difíceis para que Ele mostrasse a nós que Ele é o caminho para o céu e nós deveríamos ser seguidores de Jesus Cristo. Nós temos que seguir os passos de Jesus, o caminho que Jesus fez, a maneira como Jesus agiu, tudo o que Jesus executou, a maneira como Ele fez, nós temos que seguir esse modelo. Cristo é o modelo para nós. Então, essa mulher grávida, ela veio para ser a grande missão e dar à luz a Cristo, que na verdade é o Messias, é o Salvador do mundo. É Ele quem disse lá em Mateus, né, capítulo 24, Lucas 21, nos preparando para os últimos dias. É o mesmo Jesus que caminhou, que fez muitos milagres, que esteve nessa terra, passou dificuldades, foi uma pessoa que teria o trono, a riqueza, os anjos, a legião de anjos à disposição dele, mas o que ele fez? Ele se humilhou, ele se rebaixou para que ele pudesse se fazer humilde e a partir deste ato, dessa forma, nós também nos humilhássemos perante as coisas desse mundo em submissão a Cristo. É um exemplo para que nós hoje pudéssemos crer a respeito disso. Olha os versículos 3, 4 e 5, né, também o 6.
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Versículo 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Ora, o filho da mulher é o Messias, como eu acabei de falar aqui a respeito disso. E essa mulher, ela é protegida por Deus da fúria do inimigo. O que significa isso? Significa que a igreja do Senhor, ela é protegida, ela é guardada. Assim como eu tinha dito, Eli, na semana passada, em Apocalipse capítulo 11, quando fala que as testemunhas ali, elas estavam ali, e na verdade Deus, ele identificava a igreja. Deus é que mede, Deus ele conhece a igreja, ele está preparando, sabe quem são as pessoas que estão dentro da igreja, sabe quem são os dele, e Deus conhece a sua igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, ele é o dono, e essa mulher, né, ela é protegida da fúria do dragão. A Bíblia fala que ela ficou furiosa, né? E quem protegeu ele? Deus protegeu a mulher, que na verdade é a igreja. E aqui a gente também percebe que de acordo com Apocalipse 7:3 e Apocalipse 9:4, a igreja recebeu um selo. De acordo com Apocalipse 11:1, ela recebeu uma medida. Agora ela recebe asas. Olha que coisa linda. Primeiramente, a igreja recebeu um selo. O selo é uma certificação de que é propriedade dele. A igreja não só recebeu um selo em Apocalipse 7:3 e 9:4, como também ela recebeu a medida em Apocalipse 11:1. Deus é o dono, ele é que mede, ele sabe quem é, ele conhece todos. E agora, em Apocalipse 12, a gente percebe que na verdade Deus deu asas à igreja para fugir da grande perseguição. Irmãos, não fique com medo em uma situação em que nós estamos cruzando agora. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você está em Jesus Cristo, se você estiver em Cristo Jesus, você não precisa ter medo, porque Jesus Cristo é contigo. Deus está protegendo, está guardando a igreja, ele está livrando a igreja. Deus, ele continua sendo o proprietário. Tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus, ele está sobre todos, ele tem o controle, o domínio sobre todas as coisas. Então não tenha medo. Se você estiver debaixo da orientação de Jesus Cristo, e ele é o cabeça da igreja, e ele quer ser o cabeça da sua vida, ele quer, eu tinha dito na semana passada que você deve ser a igreja, e você precisa se posicionar. E se você permitir que Jesus Cristo seja o cabeça da sua família, ele venha dirigir, o cabeça é aquele que dirige, é aquele que governa, é aquele que tem a visão, é aquele que vai mostrar para onde ir. Você não precisa ter medo, porque se a gente percebe que a igreja recebeu um selo, depois a igreja foi medida, depois que a igreja foi arrebanhada para um lugar, enquanto as coisas estavam ocorrendo, isso significa que Deus está querendo guardar e proteger você, dirigir a sua vida. Ele quer preparar um lugar melhor para você. Ele quer dar um selo e dizer assim: o inimigo não toca nesse, porque esse me pertence. Olha que coisa maravilhosa, isso é uma coisa magnífica. Agora vamos meditar do versículo 7 até o versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus.
Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Olha que interessante isso. O dragão, ele é um inimigo sedutor. Sedutor no mundo angelical. Ele era perfeito até que se achou iniquidade em seu coração. A Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Ele conseguiu tramar uma terça parte dos anjos que foram expulsos dos céus. Ele foi expulso. O inimigo das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos, foi expulso dos céus, né? Foi expulso. E esses anjos, em vez de espíritos ministradores de Deus, eles se tornaram vassalos do diabo. Por isso que o mundo está cheio de perturbação, e continuamente a gente percebe que essas coisas, elas não param, elas são contínuas. Porque além do inimigo das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos, ter sido expulso do céu, porque ele causou desordem lá em cima, e foi expulso lá de cima, ainda assim a terça parte dos anjos também veio para ser o seu vassalo, né? Tornaram-se vassalos do diabo. Versículo 9 ainda: ele foi o protagonista da queda de Adão e Eva lá no Éden. Para tentar os nossos primeiros pais, ele usou um disfarce, a dúvida, a inversão da palavra, a negação da palavra de Deus, a exaltação do homem, a acusação contra Deus, a sedução do homem. Ele ainda usa essas mentiras, artimanhas para seduzir as pessoas ainda hoje. Fique atento, porque o inimigo das nossas almas, ele não só tramou lá em cima com o nosso Deus, mas quando ele foi expulso lá de cima, ainda ele continua tramando e procurando a quem possa tragar, porque a Bíblia diz que ele ciranda com as pessoas. Sabe o que é ciranda? Conhece aquela brincadeira de criança? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? O inimigo, ele ciranda com muitas pessoas, ele brinca com muitas pessoas que estão desapercebidas. E ele é o inimigo, o nosso acusador. Sabe quem acusa? Quem acusa está se tornando um discípulo do próprio diabo. Lembra quando eu disse domingo passado a respeito, olha, no cuidado, não fale mal da igreja, não fale mal das pessoas, não fale mal da liderança, não fale mal de ninguém. Nós não temos que ser esse tipo de, aliás, os nossos lábios têm que ser bênção, nós temos que abençoar e não nos tornarmos como pessoas cruéis, pessoas que levam acusação, porque todas as vezes que nós acusamos, nós estamos sendo filhos do diabo, porque ele é o acusador. Então nós temos que abençoar. E esse inimigo das nossas almas, ele não para de agir em nossos dias de hoje. Continua agindo, continua mentindo, enganando as pessoas, enganando as nações, os governos, todos os que se submetem, todos os que ignoram a palavra, todos os que se rebelam contra o próprio Deus, fica à mercê do inimigo, que continua atuando. Ele não só atuou no Éden, ele enganou Adão e Eva. Ele não só permitiu com que ele deturpou a palavra de Deus para que eles entendessem uma outra coisa e fossem seduzidos. Ele é o sedutor. E a gente percebe que ainda esse espírito de sedução continua agindo no meio do povo de Deus.
no meio dos homens aqui na terra. Então nós temos que estar atentos na palavra de Deus. O inimigo ele não é fraco, não, ele age, continua agindo. Então nós temos que estar atento em relação a ele, porque o dragão é mentiroso e acusador. Ele acusou Jó lá em Jó capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele acusa os nossos irmãos, como disse aqui agora e nós lemos versículo 10. A sua acusação é ininterrupta. O tempo todo ele está buscando acusar, apontar o dedo, dizer que não presta, dizer que não fera. É o governo que não presta, isso é o papel do diabo. Nós temos que mudar o discurso. Um dia eu estava ouvindo uma psicóloga dizendo, ela trouxe uma explicação sobre a palavra reclamar. A palavra reclamar, ela significa quando você clama 2 vezes algo. E muitas vezes o reclamar, nós estamos chamando à existência aquilo que possivelmente é algo de ruim, de maléfico, e a reclamação nossa, nós estamos proclamando de novo 2 vezes para que aquilo retorne. Por isso que cada vez que nós reclamamos, nós ficamos adoecidos, seja de qualquer coisa aqui, de qualquer ordem. Então nós temos que aprender uma coisa, eu quero que você compreenda: pare de reclamar. A vida de um homem e de uma mulher de Deus não é vivendo de reclamação e de blasfêmia e de palavras de acusação. A vida de um verdadeiro cristão, ela é de uma vida de gratidão. Nós temos que agradecer. A Bíblia fala que nós temos que dar graças por todas as coisas, porque essa é a vontade do nosso Pai que está nos céus. Nós temos que agradecer tudo, até as coisas adversas à nossa vontade, mas a Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus, porque é vontade de Deus que essas coisas estejam acontecendo. E muitas vezes o nosso reclamar, o nosso acusar, estamos ali assumindo atributos do pai demoníaco, e nós não temos parte com ele. Então, uma orientação que eu dou: pare de reclamar, pare de acusar, pare de apontar, pare de buscar defeitos. Para achar defeito não precisa ser especialista. Então é essa recomendação que eu quero deixar desses versículos para você. E do versículo 11 ao 12: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, o inimigo das nossas almas, ele é um inimigo cheio de cólera, cheio de ira, cheio de raiva. Ele não teve espaço no céu, ele não teve momento para ele não conseguiu levar a sedução, ele não conseguiu interferir no governo de Deus, porque Deus governa sobre todas as coisas, e graças a Deus e glória a Deus por isso que Deus governa. Ele está cheio de cólera, porque foi expulso dos céus e sabe que lhe resta pouco tempo. E ele está cheio de cólera porque não pôde destruir o filho da mulher, que é Cristo. Ele está cheio de cólera porque sabe que a igreja é protegida por Deus e o seu tempo está contado. Irmãos, o inimigo das nossas vidas está com os dias contados, ele já está condenado. Ele já está julgado. Olha, no tempo eterno, não é nesse cronômetro nosso terreno. Ele já está com os dias, já está decretado o final dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A gente sabe que o grande inimigo das nossas almas, quando ele se levantar, a Bíblia diz que Jesus Cristo vai destruir, o anticristo, algo que vai ser pavoroso, com um sopro, como se assopra uma velinha. Ele vai acabar com o inimigo das nossas almas. Então ele está com os dias contados. O inimigo está com os seus dias contados, mas ele está cheio de fúria. Por quê? Porque Deus protegeu os seus. Irmãos, aprenda uma coisa: você é muito amado por Deus.
Por mais que passemos por uma dificuldade, por um momento complicado como esse, eu quero dizer uma coisa: Deus te ama, Deus, Ele morreu por você, Ele quer que você vença, seja mais do que vencedor, que você seja vitorioso, mesmo no mundo cheio de tribulação e problemas. Mas nós temos que ter ânimo e força, porque se Ele venceu e estivermos nele, nós vamos vencer também, e nós somos em Cristo Jesus mais do que vitoriosos. A igreja é vitoriosa, a igreja já ganhou a guerra, já ganhou a luta. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos um Deus que vela pela sua igreja, vela pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um filho, mas foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. A ação protetora de Deus. A igreja está no mundo. Olha que interessante isso. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Que lindo isso, né? A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Nós não somos deste mundo. Nós temos uma mansão celestial. Nós temos um lugar separado para nós. Deus, Ele tem em seu plano eterno algo que possa levar a igreja para ser protegida. E por mais que estejamos nós nessa terra passando dificuldades, mas nós sabemos que a igreja não é do mundo, não pertence a esse mundo. Então a gente sabe que ela é protegida no mundo. Deus preparou para ela um lugar no deserto, e as 2 asas são como o selo de Deus que protegem a igreja contra a fúria do dragão. Deus preparou para a igreja ali um lugar no deserto. Irmãos, deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de falta de água, deserto é o lugar de temperaturas extremas, ou muito quente ou muito frio. Você não tem como plantar no deserto. Plantar o quê? O que vai nascer lá no deserto? Significa que se você observar o que Deus fez com o povo, lá com o povo de Israel, Deus levou o povo de Israel para o deserto para preparar o povo, para dizer assim: ó, eu quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês dependam de mim, eu quero que vocês comam do maná que eu vou dar para você. A necessidade que você precisa ter, ela tem que partir de mim, mas é no deserto que eu quero ensinar você. E em Apocalipse também Deus está dizendo para nós, por mais que estejamos nós passando por momentos difíceis, se você talvez esteja com o teu coração cheio de dúvida, você não sabe como vai ser amanhã, será se o sol vai escaldar, será se o frio à noite vai me congelar, o que vai acontecer daqui para frente, será se eu vou poder ter uma água, será se eu vou ter alimento, será quem vai cuidar de mim? Eu quero dizer para você, você precisa depender de Deus. Você e eu, nós não dependemos do governo. Nós sabemos que o governo está fazendo o máximo que ele pode, colocando recursos à disposição do povo, que na verdade é uma preocupação para que o sistema não entre em colapso, o sistema político, econômico, de todas as esferas, de saúde pública. Mas a gente sabe que nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor. A igreja, ela será guardada e protegida no deserto. Nós não vamos ser poupados de passar essas coisas, não. É lá no deserto que nós temos que acreditar que Deus é conosco. Então, se você perdeu o emprego, eu conheço algumas pessoas que perderam o emprego nesses últimos dias, assim como eu conheço outras que também conquistaram empregos nesse momento. Mas eu quero dizer uma coisa: você não depende do acaso, de sorte, do que vai acontecer. Você depende do Senhor. Deposite a tua confiança em Deus. A Bíblia fala que
uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção de quem? Do nome do Senhor. Nós não vamos mendigar pão para a política, para quem quer que seja. Nós vamos, irmãos, depender de Deus, pedir: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, dá-me sabedoria para que eu possa trabalhar. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, eis-me aqui. Senhor Deus, se eu precisar muitas vezes ser bom administrador, porque eu errei, eu entrei em dívida, Senhor, me ajuda a sair dessas dívidas. Eu quero aproveitar a situação difícil, mas eu sei que o Senhor me guarda lá no deserto. E Deus é um Deus que está chamando você para prestar atenção a Ele nesse momento. Preste atenção a Ele nesse momento. Versículo 15 e 16. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Havendo fracassado em seu esforço para derrotar Cristo, o dragão vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de quê? De mentira e perseguição. A igreja vai continuar sendo perseguida até o fim, irmãos. Desde quando ela foi instituída e constituída, ela sofre perseguição e vai continuar sofrendo. Pode ter certeza disso. Não adianta você querer correr, você achar que, olha, vai passar e Deus vai proteger o seu povo. É no deserto, é na dificuldade. E o inimigo das nossas almas, enquanto ele joga a sua torrente de água para afligir, né? A gente percebe que abre-se uma boca e aquela água que era para destruir a igreja, ela é engolida pela própria terra. Deus está livrando o homem, o povo, os seus, das perseguições desse século. Isso é muito lindo. Que Deus maravilhoso é esse, que Deus que zela pelos que são seus. Você já conheceu um Deus tão precioso como esse? Se você não conheceu, você tem a oportunidade nesse dia de conhecer e reconhecê-lo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. E para finalizar a ministração, versículos 17 e 18, o dragão ficou irado com a mulher, porque quer dizer, ele tentou destruir a mulher de todas as maneiras, destruir a igreja de todas as formas. Então ele ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão se pôs em pé sob a areia do mar depois disso. O dragão, cheio de cólera, vai pelejar contra os fiéis. Muitas vezes Deus o livrará na morte e não da morte. Irmãos, nós não temos um selo de imunidade, não. A gente sabe que Deus pode guardar e guarda o seu povo. Ele livra de todas as potestades, as moléstias. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra. A oração de Jesus Cristo modelo, para que nós pedíssemos a Deus que nos livrasse do mal. A gente percebe na oração sacerdotal de Cristo, quando Ele está intercedendo por nós, por cada um de nós, Ele pede: Senhor, não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas nós sabemos que na dificuldade como essa, Deus Ele pode não nos livrar da morte, irmãos, mas na morte que nós teremos a vitória. O povo de Deus é vitorioso. A Bíblia fala: quer vivamos, quer morramos, vivamos ou morramos para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos guardados nele, não vamos perder o nosso galardão, o nosso presente, o nosso prêmio está garantido em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Isso é maravilhoso, porque o inimigo vem contra a igreja, vem contra nós. Pode se preparar, vai vir contra nós, sim, mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. A igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho. Nós temos que continuar vivendo essa palavra e testemunhando.
Eu disse no domingo passado, precisamos ser sacerdote da nossa casa e precisamos testemunhar essa palavra, precisamos viver, precisamos nos arrepender dos nossos caminhos. Em uma situação complicada como essa e complexa, é um momento importante para nós mudarmos a atitude, pedirmos perdão. Senhor Jesus, eu não tive um bom testemunho, talvez eu tenha sido um cristão falso, hipócrita, mentiroso, safado, que não tenho tido compromisso com a tua igreja, com o teu ministério, com as instituições nessa terra. Talvez eu não tenha tido nenhum compromisso para orar em relação aos políticos, e hoje eu só quero reclamar e bater e jogar pedra neles. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está chamando você ao arrependimento. Arrependa-se, peça perdão, porque os que vão sobreviver aqueles que estiverem vivendo dessa palavra, vivendo uma vida de testemunho, vivendo uma vida digna. Em tempos difíceis, a igreja passa por uma grande tentação. Hibernar, suspender o seu testemunho, esconde-se numa toque viver de seus estoques até voltar a raiar os tempos melhores. Mas não, a igreja que hiberna, que será uma igreja perdida. A igreja não tem que hibernar, a igreja tem que acordar, a igreja tem que entrar em atividade. Logo mais, quando as igrejas estiverem abertas, irmãos, é momento de nós arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos para o reino. Se nós temos abandonado essa palavra, olha, os que não testemunharem essa palavra vão ficar de fora. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, isso é algo muito sério, é algo para a sua vida, isso vale a tua salvação, isso vale a tua entrada aos céus. Então permaneça firme no propósito dessa palavra, estudando, meditando, aqueles que guardam os mandamentos. Lembra o que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar, os pecadores não entram no céu, nós temos que guardar essa palavra aqui dentro, viver, testemunhá-las. E aí eu queria fechar com um texto: a igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. Quem foi que amaram então a morte? Não, amaram o Cordeiro até a morte. Nós não temos que amar a nossa vida, aquele que tentar ganhar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua própria vida em favor de Cristo, que abrir mão do seu próprio eu, da sua própria ignorância, e eu também, do velho homem, e permitir que Deus entre em nossos corações e faça morada conosco, aí sim nós seremos vitoriosos com Cristo Jesus. Feche os teus olhos nesse momento, nós vamos orar e vamos encerrar essa ministração. Senhor Deus, louvado seja o teu nome nessa hora. Pai amado, essa mensagem que nos leva ao arrependimento, que mexe com a nossa estrutura, que ela vem, Senhor Jesus, trazendo, Pai amado, orientação para nós. Senhor Jesus, nós nunca fomos enganados, porque essa palavra ela nos traz revelações preciosas, e nós cremos, ó Pai amado, que nós temos a diretriz para os nossos dias. São dias difíceis, dias duvidosos, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, porque o nosso amanhã pertence a Ti. Talvez muitas pessoas tenham depositado o amanhã deles na vida desse mundo, na vida da dúvida, na vida do medo, tenha depositado a sua confiança no governo, na circunstância. Mas eu quero dizer nessa noite que possamos todos nós, os que estão ouvindo essa ministração, possamos depositar, Pai amado, as nossas vidas aos Teus pés, Senhor, possamos de fato depender do Senhor, que não venhamos depositar as nossas confianças nos homens terrenos, nas empresas, nos homens de poder, nem nos políticos e nem na segurança, mas que venhamos depositar a nossa confiança integralmente nas Tuas mãos. Tu és, Senhor, Pai eterno, que guarda, que nos livra de todo mal. E nessa hora eu venho pedir, visita os nossos corações, que possamos nos arrepender
dos nossos maus caminhos, arrepender das reclamações, arrepender, Pai amado, das ações que temos tido, que não tem sido coerente, Pai amado. Temos que testemunhar uma vida santa. Ajuda-nos, ó Pai amado, através da Tua palavra, a consertar os nossos caminhos. Precisamos de conserto, precisamos, Pai amado, pedir perdão, e nós temos absoluta certeza que se depositarmos as nossas confianças aos Teus pés, nós seremos vitoriosos e mais do que vitoriosos. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos das potestades desses séculos, livra dessa pandemia que assola o mundo e leva muitos à sepultura. Mas nós sabemos, Pai amado, que quer vivamos ou morramos, vivemos e morreremos para o Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a sermos fiéis na hora da dificuldade, porque seremos perseguidos, seremos, ó Deus amados, provados nesse mundo, nesse deserto, e estamos sendo perseguidos porque o inimigo das nossas almas, ele luta para buscar a quem possa tragar, e ele quer, ó Deus, devorar a nossa carne, devorar as nossas vidas, quer levar-nos, ó Deus amado, ao inferno. Mas eu quero pedir, Senhor, livra-nos da morte eterna e leva-nos para a vida eterna. Leva os nossos irmãos que estão ouvindo, os nossos ouvintes, que essa mensagem que circula, ó Deus amado, por muitos e muitos, possa, ó Deus amado, levar essa mensagem, uma mensagem de mudança de vida, de arrependimento. E assim nós te pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém e amém.